Olá, nós vamos ver um tópico agora que é importante para a engenharia, que vocês deveriam dominar, mas que talvez já tenham esquecido. Vocês devem provavelmente ter visto isso lá em física, e que é muito importante, que é a análise de incerteza. E nós vamos falar hoje principalmente da análise de incerteza, quando você tem uma só medição. Ou seja, você não consegue fazer mais que uma medição do mesmo evento. E, por que pareça, esse é um caso extremamente comum de acontecer na prática. Então, nós vamos primeiro introduzir o assunto, depois nós vamos falar dos tipos de erros que nós podemos ter, como nós vamos estimar a incerteza, e daí abrir um parênteses nesse assunto de uma só medição. Há uma série de razões porque é importante avaliar a incerteza de uma medição. Primeiro, porque muitas vezes nós queremos, no final do nosso estudo, saber se de fato existe uma diferença entre talvez dois resultados. Digamos que você use lá 2 vazões no experimento através de um tubo. Você quer saber se no final o fator de atrito é diferente. Ora, se você de fato quer saber se o fator de atrito é diferente, então você precisa saber a incerteza que você vai ter na medição do seu fator de atrito. Então, digamos que aqui uma medição do fator de atrito é esse Y aqui e o outro é X. Ora, nesse caso, as incertezas de X e Y se sobrepõem. Nós não podemos dizer se há, de fato, uma diferença significativa entre as duas medições do fator de atrito. Por outro lado, numa segunda situação como essa, nós temos aqui a nossa incerteza de X, esse azul, nós temos aqui a incerteza de Y, que é esse vermelho, e, de fato, essas incertezas elas não se sobrepõem. Então, nós podemos dizer que existe uma diferença significativa entre os valores de X e Y. Imagine, então, que você não saiba a incerteza. Não sabe a incerteza e mediu lá o valor de Y e mediu o valor de X. Então, você diria que os dois são diferentes. Mas isso só acontece porque você ignora a incerteza. Você está a desprezando. Se você se conhecesse, você não poderia dizer que existe uma diferença significativa entre os dois. Então, nós poderíamos começar a pensar disso de forma retroativa, né? Antes de realizar o experimento, conhecendo os instrumentos que nós vamos usar, saber se aqueles instrumentos poderão, de fato, nos dar uma resposta que mostre uma diferença significativa entre dois valores. Às vezes não, então você já cancela o experimento. Então, essa é uma análise fundamental, às vezes, realizada antes da realização de experimentos. A segunda razão é porque muitas vezes nós queremos descobrir qual que é o melhor modelo matemático. Então, digamos aí que nós tenhamos 5 medições, 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui. E tem 2 modelos matemáticos existentes na literatura sobre o mesmo assunto. Modelo 1, essa curva aqui, modelo 2, essa reta aqui. Qual é o melhor modelo? E aí? Bem, se você tem a incerteza de cada uma das medições, elas podem, às vezes, auxiliar você a definir qual é o melhor modelo. Então, está aí, plotado com as incertezas. Eu diria que parece ser o modelo 1. Tá, então, a análise de incerteza, essa barrinha que aparece aí, ela nos ajuda nisso, às vezes, a escolher entre um modelo e outro. Muitas vezes nós queremos saber quais instrumentos vão influenciar mais o resultado final. Então, cada um dos instrumentos, a incerteza de cada um dos instrumentos vai ser propagado para a resposta final.
Digamos que nós, de novo, vamos voltar para o fator de atrito lá, o nosso problema. Queremos determinar o fator de atrito, que seria a perda de pressão adimensional. Lembrando lá da aula de análise dimensional, a perda de pressão adimensional que acontece entre dois pontos no tubo. Então, se nós quisermos estimar essa perda de pressão adimensional, nós talvez vamos fazer medidas aí de vazão, a vazão que está passando esse tubo. Talvez nós vamos fazer medidas aqui do comprimento do tubo, da rugosidade do tubo e assim por diante. Cada uma dessas incertezas pequenas, da rugosidade, do comprimento, da vazão, etc., vai ser propagada para a incerteza do fator de atrito. E nós vamos descobrir hoje na aula como. Então é importante nós sabermos, inclusive, quais instrumentos vão influenciar mais o resultado final, porque às vezes eu vou ter que trocar o instrumento, aquele lá não serve para realizar a medição, dependendo da incerteza que eu posso ter no fator de atrito. É isso que nós estamos falando aqui agora de uma forma um pouco diferente, né? Aqui é uma forma, talvez uma das mais simples de medir vazão no corpo d'água. Você simplesmente solta um flutuador, nesse caso parece que é uma bola, que flutua na superfície da água e acompanha aí o score da água. E aí você mede a distância entre dois pontos, sabe mais ou menos como que é a seção transversal desse escoamento, que nesse caso é extremamente irregular. Então, uma vez que você mede o tempo de deslocamento desse flutuador, sabe a distância entre esses dois pontos, então sabe a velocidade, você sabe a velocidade, isso tem a área da seção transversal, você pode multiplicar a velocidade vezes a área e obter a vazão que está passando nesse corpo. Então, óbvio que você vai ter uma série de incertezas aí na medição. Você vai ter incerteza na medição do tempo, quer dizer, uma pessoa vai estar parada numa sessão e uma outra pessoa vai estar parada numa outra sessão. Uma vai ter que gritar para o outro, começou agora, começou a marcar no cronômetro. E a outra vai ter que gritar, então, que parou, vai ter o tempo de reação do cronômetro, etc. Então, tem uma série de incertezas aí no tempo de medição. Tem uma série de incertezas aí na própria distância, quer dizer, a trena ela pode estar com a curvada, então você não pode saber exatamente, talvez, a distância. Então, tem uma incerteza aí também. Na seção transversal, obviamente, aqui você vai ter uma grande incerteza. Ou seja, todas essas incertezas vão ser propagadas para o resultado final, que é a vazão. Queremos saber como que isso se dará. Então, a análise de incerteza no planejamento de experimento é tão importante e muitas vezes é negligenciada. Olha que o Huck, um grande experimentalista, disse: todos os experimentalistas deveriam ser ensinados que uma análise de incerteza realizada na fase do planejamento preliminar de um experimento produzirá frequentemente resultados e insights muito aquém ao tempo investido para a análise. Quer dizer, nós achamos muitas vezes que a análise de incerteza, ela só serve para você analisar os resultados. Nós muitas vezes achamos que a estatística, ela só serve para nós analisarmos os resultados de um experimento. Mas o que nós estamos vendo aqui é que nós precisamos fazer uma análise de incerteza muito cuidadosa antes de realizar qualquer tipo de experimento, ou seja, de campo, laboratório, qualquer coisa que nós fizermos, para que nós saibamos se de fato o que nós vamos fazer presta ou não presta. Tem muitos trabalhos e muitos estudos que você pode descartar antes de ler os resultados. Porque você já sabe que, uma vez que não foi feita uma análise de incerteza, os resultados eles não vão ser bons. Aqui nós temos dois conceitos que muitas vezes nós confundimos bastante. E nós muitas vezes usamos de forma intercambiável. Acurácia e precisão. Acurácia é o grau de proximidade das medidas de uma quantidade ao valor verdadeiro da quantidade. Então, a acurácia seria o quê? Se você pudesse fazer inúmeros experimentos, então talvez você obtesse uma distribuição normal aqui, como essa aqui.
Então, a acurácia seria aí a distância entre a média dessa distribuição e o valor verdadeiro, aquele que deveria, de fato, existir na realidade. Agora, a precisão é o que? É quão próximas medidas estão umas das outras sob condições imutáveis. Então, a precisão seria, dado que você realize lá uma grande quantidade de experimentos, você vai ter uma função como essa, e ela seria como se fosse uma espécie de dispersão desses dados. Uma das formas de medir dispersão, nós já vimos que é o desvio padrão. Então, seria como se fosse o desvio padrão dessa função. Então, são conceitos diferentes. Acurácia, digamos, a distância entre a média e o valor real. Precisão é quão espalhados estão esses dados em relação à média. São duas coisas totalmente diferentes, mas nós muitas vezes misturamos os dois conceitos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a média ela está muito distante do valor real, essa linha pontilhada aqui à esquerda. Então, nós temos uma baixa acurácia. Os valores também eles estão muito espalhados, então nós temos uma baixa precisão em nossas medições. Então, se nós formos para cá, para o segundo quadro, aqui nesse caso nós temos também de novo uma acurácia baixa, porque a média está longe do valor de referência. Do outro lado, nós temos uma boa precisão, alta precisão, porque os valores estão um pouco espalhados. Se você fizer diferentes medições, eles sempre vão dar bem próximos da média. Aqui nós temos um valor de acurácia muito boa, porque o valor médio está bem próximo do valor real, mas a precisão é baixa, porque eles estão altamente espalhados em relação à média. Do outro lado, aqui nós temos uma ótima acurácia, porque o valor médio está em cima do valor de referência. E a precisão é muito boa também, porque os valores estão um pouco espalhados em relação à média. Então, essa é a diferença entre acurácia versus precisão. Ou se fosse um jogo de dardos, né? Essa questão da acurácia e precisão. Então, aqui, no caso A, nós temos uma baixa acurácia, porque todos os dardos estão longe do centro. Uma baixa precisão também, porque eles estão muito espalhados entre si. Aqui nós temos uma baixa acurácia, porque todos os dardos estão longe do vermelho, do centro. Mas uma alta precisão, porque eles estão um pouco espalhados entre si. No C, nós temos uma alta acurácia, porque todos os 3 dardos estão próximos do centro. Mas uma baixa precisão, porque eles estão bem espalhados entre si. E, finalmente, no D, nós temos uma alta acurácia, porque todos os dados estão próximos do centro. E uma alta precisão, porque os 3 dados estão próximos entre si. Hoje, aquilo que nós estamos tratando, lembre-se que nós estamos tratando de uma medida só, ou seja, nós temos um só dardo. É isso que nós temos. Então, nós estamos falando de medições que não tem problema em sua acurácia. Então, é dessa situação que nós estamos falando. O segundo fato que vale a pena ser lembrado novamente é que nós estamos considerando a realização de um só experimento. Nós temos um só ponto. Nós não temos uma função de distribuição dos resultados. Não temos isso. Nós só temos um experimento. Como nós vamos estimar a incerteza quando nós temos uma medida? Bem, a incerteza vai ser metade da menor divisão da escala. Por exemplo, se eu tenho uma régua aqui, e eu quero medir com essa régua aqui, e eu comprimento esse lápis, a metade da menor, quer dizer, a menor divisão dessa régua aqui é o centímetro. Então, eu sei que a medição do comprimento desse lápis está entre 9 e 10. 9 e 10 centímetros. Mas quantos milímetros depois do 9? Não sei, vou ter que chutar. Então, nesse caso, digamos, o meu chute é de meio. 9,5. O 5 eu estou chutando. Lógico, estou usando bom senso ali, mas estou chutando. Então, qual vai ser a incerteza? Qual vai ser o mais ou menos ali? Vai ser metade da menor divisão. A menor
visão é 1 centímetro, então a metade vai ser meio centímetro. Então a minha medição vai ser de 9,5, mais ou menos meio, ou seja, está entre 9 e 10. Ou em termos relativos, seria esse meio aqui, que é a metade da menor divisão, vezes 100, dividido por 9,5, que é o valor da minha medição. Então, a incerteza relativa aqui é de 5,26%. Muito bem, então agora mesmo lápis, mas com uma régua que a menor divisão é o milímetro. Então, agora, eu tenho com precisão o 9,5. Eu só não sei quanto que está entre 9,5 e 9,6. Então, fazendo aqui uma interpolação aqui, eu cheguei no valor de 1. Esse 1 é chute. O 5 é certeza, o 1 é chute. Então, 9,51 de 1 é chute. Qual que é a menor divisão? É o milímetro. É 1 milímetro. 0,1 centímetro. E a metade da menor divisão, então, é 0,05. Em termos relativos, seria 0,05 vezes 100, dividido por 9,51, que é a minha medição, e dá 0,53%. Então, é assim que nós estimamos a incerteza dos nossos dados experimentais. Ora, é óbvio que quando eu aumentar, muitas vezes, o denominador, em termos relativos, eu vou ter uma incerteza menor, né? Ou se eu brincar um pouco com o numerador, mas no numerador, usualmente, eu não consigo brincar tanto. Com o denominador, eu consigo brincar um pouco mais. Então, considere aqui a medição de 2 bolas. Nós temos aqui uma incerteza, digamos, no diâmetro dessas bolas. Porque nós temos ali um pouco de embaçamento, está meio embaçada essa imagem. Então, digamos que esse cinza aí seja exatamente a nossa incerteza. Incerteza na medição do tamanho do preto, desse diâmetro. Então, a incerteza nos dois casos é igual. Mas se nós quisermos diminuir a incerteza relativa, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um objeto maior. Então, a incerteza aqui é de 9 nos dois casos, digamos que seja 9 pixels, essa região mais ou menos cinzenta aí. E a primeira bola é menor 30, e a segunda tem o tamanho 90. Então, é óbvio que no segundo caso, eu vou ter uma incerteza relativa menor, de 10%, e no primeiro caso, de 30%. Então, nós vamos ver no outro exemplo daqui a pouco, que uma das formas de nós diminuirmos a incerteza relativa é nós realizarmos uma medição de uma quantidade maior. Assim, nós podemos reduzir a incerteza relativa. Ora, e se eu tenho um troço como esse aqui, ó? Não é uma régua, nada desse tipo. Como é que eu sei qual que é a incerteza? A incerteza está no último dígito, usualmente. Tá? Se o fabricante fabricou direito troço, a incerteza está no último dígito. Ou seja, nesse caso seria 12,88, eu tenho esse último 8 aqui, é um pouco chute. Então, a incerteza é de mais ou menos 0,01 volts. Geralmente, os manuais, eles trazem qual é a incerteza. Digamos que você tenha um medidor de vazão. No manual vai vir escrito que se você medir a vazão numa tubulação de diâmetro, sei lá, de 5 centímetros, e a velocidade estiver lá entre 2 valores, a medição da sua vazão vai ter uma incerteza de 3%. Então, se você olhar nos manuais, muitas vezes você vai ter uma estimativa da incerteza. De onde vem isso? Eles fizeram uma grande quantidade de medições para diferentes condições. Então, eles obtiveram aquela curvinha de tal forma que, às vezes, você possa fazer uma medida só e ter uma estimativa da incerteza. É óbvio que você sempre precisa usar o bom senso. Por exemplo, aqui, nós temos o efeito aqui de parede, numa medição da altura de óleo ou de mercúrio, em instrumentos, muitas vezes, em manômetros ou coisas desse tipo, você tem esse problema de capilaridade, a questão da tensão superficial. Então, digamos que num tubo a altura de fluido é de 22 centímetros. Tá? Eu medi aqui, digamos que seja 22 centímetros, o extremo superior aqui. A menor escala do equipamento é 0,1 centímetro.
Ah, então a incerteza é metade da menor divisão? Não. Não, é óbvio que você tem um outro efeito aqui que está dando uma incerteza maior, que é a metade da menor divisão. Então você precisa usar o bom senso. Nesse caso, então, eu estimei aqui de mais ou menos 1 centímetro. Tá? Então, seria aqui uma incerteza de 4,55%. De novo, você tem que tomar muito cuidado na estimativa da incerteza. Aqui a incerteza com relação ao formato não plenamente circular dessa bola vai ser superior, provavelmente, à incerteza da menor divisão. Então você precisa usar o bom senso nessas situações. Aí nós voltamos à diferenciação entre acurácia e precisão. E aqui nós temos um erro, aquele erro comum que nós queremos elucidar agora. Digamos que o tempo exato de alguma medição aí seja de 45,623451 segundos. E aí você pegou 4 cronômetros e realizou 4 medições. Aqui nesse primeiro deu 46, no segundo deu 43, no terceiro deu 44,189, no quarto deu 45,624. E aí, qual que é mais preciso? Ora, aquele que é mais preciso é onde o espalhamento vai ser menor, né? Então, provavelmente, o espalhamento vai ser menor nesses dois últimos. Qual é o que é mais acurado? Acurado é aquele que está mais próximo do valor real, né? Se o valor aqui é 46, ou seja, a incerteza está no 6, né? Aqui tem o chute. Então, nós não podemos dizer, nós podemos dizer que está entre aí 45 e 47 essa medição. Se está entre 45 e 47, isso engloba o 45,62. Ou seja, nós temos um cronômetro acurado, ainda que não seja tão preciso. E o 43? Bem, aqui o 3 é chute, então está entre 42 e 44. Então, o que acontece? Não é acurado. Aqui nós temos 44,9. O 9 é chute, então está entre 44,185 e 44,1895. E aí? Não é acurado. Mas e aqui? 45,624. Está entre 623 e 625. Então é acurado. Olha lá, 45,62345. Então, nesse caso, seria o A e o T, os dois cronômetros mais acurados. Como nós vamos propagar incerteza? Se nós temos uma série de equipamentos que nós vamos usar para fazer a medição de alguma coisa, então como nós vamos propagar essa incerteza para o resultado final? Nós vamos fazer da seguinte forma. Admita que uma dada quantidade P dependa de N variáveis. Então depende aí de x1, x2, x3, xn. Cada qual possui sua própria incerteza. Por exemplo, x1 possui incerteza de delta x1. Então, a incerteza total é ΔP é igual a AB por x. Abre parênteses, então, a derivada de P, que é a nossa resposta de interesse, em relação à variável x1, vezes a incerteza de x1 elevado ao quadrado, e isso para todas as outras variáveis. E tudo isso, então, elevado a meio. Então, é dessa forma que nós vamos propagar a nossa incerteza para o resultado final. Vamos ao exemplo que isso fica bem claro. Considere o escoamento através de um vertedor retangular de crista larga. Você deseja determinar a vazão através do vertedor usando a equação Q, que é a vazão, é igual a C, que é uma constante, B, que é a largura, é a largura desse vertedor, e H é a profundidade de água. É a profundidade de água que você tem aí no seu escoamento. Então, nós queremos saber qual é a incerteza na medição da vazão. Considere que B, você foi lá e mediu e deu 2 metros. A profundidade, você tem lá uma régua para medir, deu 0,3 metros. E a constante C, ela tem o valor de 1,71 metros elevado a meio dividido por segundo. Agora, qual a incerteza de cada uma dessas medições? A incerteza em C, que é uma constante, você obteve lá da literatura, é de 5%.
Em B, você colocou aqui um equipamento para medir esse comprimento aqui, que tem uma incerteza de 2 milímetros. Em H, você tem um outro equipamento e a incerteza é um pouco maior, de 10 milímetros. Talvez exatamente devido ao fato da água ali criar uma incerteza assim na sua medição da profundidade. Ou seja, cada um desses equipamentos, inclusive da constante, tem uma certa incerteza. Essas incertezas aqui de C, B e H vão ser propagadas para a vazão. Elas vão dar uma incerteza na vazão. E nós vamos usar essa fórmula aqui para, então, propagar essa incerteza. Aquela fórmula ali diz o seguinte, a resposta, quer dizer, a incerteza na resposta, que é a vazão, é igual à derivada da vazão em relação à constante, vezes a incerteza da constante, mais a derivada da vazão em relação à largura, vezes a incerteza da largura, mais a derivada da vazão em relação à profundidade, vezes a incerteza da profundidade. Então, a nossa equação da vazão, nesse caso, é CBH elevado a 1,5. Então, vamos calcular primeiro essa derivada aqui, ó. Derivada da vazão em relação à constante. Então, se nós derivarmos a vazão em relação à constante, tudo isso aqui é uma constante, BH é uma constante, né? Então, fica a derivada da constante em relação à constante. Isso é 1 vezes BH elevado a 1,5. A derivada da vazão em relação a B é igual a constante vezes H elevado a 1,5. E a derivada da vazão em relação a H é igual a 1,5 CBH elevado a 1,5. Então, agora tem todas essas derivadas aqui, dos três termos. Então, nós podemos substituir essas derivadas nesses três termos aí. Fica, então, isso aqui. BH elevado a 1,5, a incerteza da constante e assim por diante. Se nós, então, substituirmos os valores, quer dizer, B é o quê? B é 2. H é 0,3, constante 171. As incertezas estão aí também, né? 5%, 2 milímetros e 10 milímetros. Então, se nós substituirmos esses valores aqui, nós vamos obter uma incerteza na vazão de 0,04 metro cúbico por segundo. Aqui, em termos relativos, daria 7%. Então, agora sim, agora nós sabemos a incerteza da nossa resposta. Bem, agora nós poderíamos ter um problema inverso, que é aquele que usualmente deveria acontecer, e nós deveríamos pensar nisso antes do início de qualquer planejamento de alguma obra ou de algum experimento, coisa desse tipo. Nós temos o mesmo problema aí. Imagine o seguinte, se a incerteza na vazão pode ser no máximo de 1%, qual é a máxima incerteza que eu posso ter em H? Tá, digamos que B eu não posso mexer no equipamento, na constante não posso mexer, na incerteza dela. Então, a incerteza de B e H, B e aliás, e a constante não posso mexer, mas eu posso talvez trocar o equipamento que mede H. Então, se eu posso ter uma incerteza na vazão de máximo 1%, qual é a máxima incerteza que eu posso ter em H? Tá? Esse é o problema que vai ficar para vocês resolverem para a próxima aula. Tá? Esse é um problema que vocês vão resolver para a próxima aula. Muito bem, aquela equação maluca lá que nós vimos, essa equação aqui, ela é geral. Mas ela muitas vezes pode ser simplificada numa soma, subtração ou multiplicação ou divisão. E muitas vezes vocês apreciam mais trabalhar com as equações mais simples. Tá? Aquela lá é geral, tá? Então, digamos que nós tenhamos uma soma aí de duas medições. Então, qual vai ser a incerteza de P da resposta? Vai ser o quadrado de cada uma das incertezas e a soma delas, tudo isso elevado a 1,5. A mesma coisa numa subtração. Então, você simplesmente eleva ao quadrado as incertezas das duas variáveis, soma elas e tira a raiz. Isso. Aqui está um exemplo. A vazão máxima de água escoando através de um tubo deve ser determinada coletando-a em um recipiente. A vazão máxima, então, é esse M ponto aqui, ela é igual à variação, é o ΔM, variação na massa dividido pela T, ΔT. Então, onde o ΔM é igual à massa final menos a massa inicial, e o ΔT, obviamente, a mesma coisa, T final menos T inicial.
A incerteza da massa, você pegou a balança lá e olhou, e a incerteza na massa é de 2 gramas. Qual é a incerteza, então, no ΔM? Ora, ΔM é a massa final menos a massa inicial. Então, nós temos uma subtração, né? Aqui, ó. ΔM é a massa final menos a massa inicial. Temos uma subtração. Então, a incerteza do ΔM vai ser igual a elevar ao quadrado as incertezas de cada um e somar e tirar a raiz. É isso que nós temos aqui, a incerteza da massa final elevada ao quadrado, mais a incerteza da massa inicial elevada ao quadrado. Tudo isso elevado ao meio. A incerteza de cada uma das medições de massa é de 2 gramas. E nas duas medições, né, tanto da massa final quanto da massa inicial. Então, a incerteza na medição do ΔM é de 2,83 gramas. Quer dizer, não é 2. Não é 2. E é um erro comum. Não é 2, porque você fez 2 medições de massa. Você fez a medição da massa final e a medição da massa inicial, e você tem certeza nas 2 medições. Então, obviamente, que a incerteza do ΔM vai ser maior que 2, igual a 2,83. Nós temos agora o mesmo problema, e digamos que nós queiramos reduzir a incerteza relativa de ΔM. O que você pode fazer para diminuir a incerteza relativa de ΔM? Ora, a incerteza relativa seria a incerteza do ΔM dividido pelo próprio ΔM. Então, a incerteza do ΔM é de 2,83, e embaixo tem o ΔM. Então, o que você pode fazer para reduzir a incerteza? Aumentar o ΔM. Quer dizer, você não vai simplesmente, a vazão máxima, então, o que você vai fazer? Você vai coletar a massa no recipiente e medir em 2 instantes de tempo essa massa. Então, você não vai simplesmente ir lá deixar a massa ir de 100 para 101 gramas. E fazer, então agora 101 menos 100 gramas é o meu ΔM. Não, você não vai fazer isso. Você vai aumentar o máximo possível esse ΔM. Talvez 100 e 500 gramas. Então vai ficar 500 menos 100, 400. Por quê? Você vai estar reduzindo bastante a sua incerteza relativa. Então essa é uma das formas de nós reduzirmos a incerteza relativa. Quando nós temos um produto, uma divisão, então, digamos, a forma mais simples daquela equação mais complicada é essa aqui. Aqui nós temos uma constante qualquer, variável 1 elevado a um expoente, vezes variável 2 elevado a um expoente, vezes variável 3 elevado a um expoente. Então, nesse caso, a incerteza relativa da resposta é igual a expoente da variável 1 vezes a incerteza relativa da variável 1, e elevado ao quadrado, e assim por diante. Tudo isso elevado a meio. Vamos a um exemplo. Analisar o fator de atrito em tubos comerciais de polietileno de baixa densidade, de pequenos diâmetros, utilizados em sistemas de microirrigação. Quer dizer, a nossa resposta é o fator de atrito. Aí nós temos a nossa expressão. Então, o fator de atrito é igual a π ao quadrado dividido por 32. E nós vamos medir o diâmetro, com uma incerteza de 0,5%. Nós vamos medir a variação da pressão, com uma incerteza de 2%. A massa específica, com incerteza de 1%. A vazão, com uma incerteza de 3,5%. E o comprimento entre os 2 pontos que nós medimos a pressão, de 0,4%. Então, é óbvio que todas essas incertezas aqui, nossas medições, vão ser propagadas para a nossa resposta, que é o fator de atrito. Então, está lá. Então, aqui nós temos, né, uma multiplicação e uma divisão. Então, podemos usar aquela fórmula mais simples. A incerteza relativa no fator de atrito é igual ao expoente do diâmetro. Olha lá, 5. 5 vezes a incerteza relativa do diâmetro, mais da pressão. A pressão está elevada a 1 aqui, então 1 vezes a incerteza relativa da pressão, mais massa específica. O expoente aqui é 1. Menos 1, né? Talvez você diria, menos 1. Tudo bem, menos 1. Mas vai estar tudo elevado ao quadrado, então não faz diferença. Você não precisa colocar esse menos 1. Então, 1 vezes a incerteza relativa da massa específica. Aqui o expoente é menos 2. Então, fica 2 vezes a incerteza relativa da vazão.
E no comprimento é 1 de novo. 1 vezes a incerteza do comprimento. Agora é só substituir os valores. Então fica 5 vezes. A incerteza relativa do diâmetro era 5%. Olha, 0,5%. Então é 0,5% por 100, né? Aqui era de 2 por 100. Aqui era de 1 por 100. Aqui era de 3,5 por 100 e de 0,4 por 100. Então basta calcular tudo isso agora. E a incerteza relativa do fator de atrito de 7,8%. 7,8%. Digamos que você quisesse substituir um dos equipamentos. Digamos que você diga, não, 7,8% é muito alto, eu não posso. Eu tenho que reduzir isso aí. Eu preciso substituir um equipamento. Qual vai ser o primeiro equipamento que você vai substituir? Você vai pensar em substituir? Olha, que estiver dando maior aqui no parênteses, né? Qual que é o maior? Aqui, ó, 2 vezes 3,5. Qual que é o equipamento desse 2 vezes 3,5? A vazão, né? Vazão. Então, equipamento de vazão. Se você for substituir o equipamento que mede o comprimento, não vai fazer cócegas no seu resultado. Então, você tem que tentar substituir aí alguma outra coisa. O equipamento de vazão é o primeiro. O segundo, qual que seria? O equipamento que você media o diâmetro. E aí, depois, então, o quê? Da pressão, depois da massa específica e, finalmente, do comprimento. Vamos para um problema similar que vocês têm que resolver em casa. Você deseja medir a massa específica no máximo em 0,5% usando o sistema ao lado. Se a medição da temperatura pode ser realizada em 1 grau, geralmente a 25 graus Celsius, quer dizer, essa é a sua incerteza aí na medição da temperatura, quão precisa deverá ser a medição da pressão? Considere que R não possui incerteza, R é a constante universal dos gases aí. Considere que ela não possui incerteza, que seja válida a lei ideal dos gases, onde a pressão é igual à massa específica vezes a constante dos gases, vezes a temperatura. Quer dizer, o R é a constante do gás, né? R é a constante do gás. Muito bem, a pressão aqui. A pressão está aqui, massa específica aqui, constante dos gases e a temperatura. Você deseja medir a massa específica. A massa específica está aqui do lado direito. O máximo 0,5% de incerteza. A primeira coisa que você vai ter que fazer é mudar a fórmula aí, né? Então, você vai isolar a massa específica. Porque a massa específica que você quer saber com a certa incerteza é de 0,5%. Então, a massa específica vai ser igual à pressão vezes a constante dos gases elevado a -1, vezes a temperatura elevada a -1. Muito bem, agora a equação está bonitinha no formato que você precisa. Então, a incerteza relativa na sua massa específica, que é de 0,5%, que está aqui, 0,5%, vai ser igual a 1, que é a pressão está elevada a 1 aqui, 1 vezes a incerteza da pressão, que é exatamente aquela que você quer conhecer, mais a incerteza aqui da temperatura. E aqui o expoente é 1 também. 1 vezes a incerteza da temperatura. Lembre-se que R não tem certeza, então não entra nessa forma. Então, nós temos o 0,5% aqui, a incerteza da pressão que nós queremos descobrir, e aqui, então, nós temos a incerteza da temperatura. Ela é de 1 grau. 1 grau, que é a mesma coisa de 1 Kelvin. E lembre-se que na lei ideal dos gases, a pressão tem que ser em Kelvin. Então, nós colocamos aqui a temperatura de 25 graus, que é a temperatura normal de fazer as medições, mais 273 para transformar em Kelvin, né? 25 graus mais 273, nós temos a temperatura em Kelvin. Então, a máxima incerteza relativa que nós podemos ter na pressão é de 0,37%. Quer dizer que se o equipamento seu dá uma incerteza relativa maior do que isso, ele não serve e você pode cancelar o experimento. Você não consegue obter a massa específica com incerteza de 0,5%. Muito bem, a aula de hoje é isso, quer dizer, nós falamos sobre
situações em que nós só podemos fazer uma medição. E como nós podemos estimar a incerteza e propagar essa incerteza para o resultado final. Tenham uma boa semana, tudo de bom para vocês.